Surtou. É verdade, gente, não tô exagerando. Eu vi cada coisa que eu comecei a rir, porque, primeiro, como que dá para saber? Segundo, você está dentro de um texto e de manifestações proféticas, é com ele que começa um gênero, digamos, um gênero, assim, apocalíptico e tal, né? Mas Ezequiel foi objeto de estudo de psiquiatras e realmente que era uma mentalidade perturbada, que odiava as mulheres, que tinha sido abusado na infância, enfim, para os meus queridos psiquiatras e psicólogos de plantão, por favor, estudar e me comunicar, porque realmente eu não consegui, aliás, nem perdi tempo com isso, para ser muito sincera, viu? Gente, do 40 ao 48 a gente sabe que é um bloco, né? É um bloco fechado, independente, digamos. Independente talvez não seja a palavra, porque todo mundo fala que é um bloco, inclusive pela datação, que foi escrito bem mais tarde e tudo. Mas o que eu quero que vocês percebam no livro de Ezequiel é que ele, na realidade, ele está fechando um bloco maior que começa no capítulo 33. Porque a partir do capítulo 33 é que você começa todo o discurso da redenção e da restauração. E culmina com a visão da restauração do templo e dos seus rituais e de tudo, né? Porque até o 32 você tem todas aqueles profecias contra as nações, contra Israel, claro, e contra as nações estrangeiras, tal. Mas a partir do 33 o tom muda, né? E você tem esse bloco independente dentro de um bloco maior. É um bloco bem posterior, segundo os especialistas, e segundo o próprio texto da pista disso, da data que foi escrito, né? Então se passou 10 anos, mais de 10 anos, enfim. Ai, Paulo, eu fiquei sempre curiosa para saber uma coisa. Por que você fala amorim, amorim, amorim? Facebook dá uma censura. Ele por toda vez eu gosto muito do amorim. Então tá bom. Tá duro hoje, hein? Para o último dia de aula tinha que ter essa chuva, né? Para coroar. Entenderam? Então, é um capítulo que também está no futuro. É um capítulo, desculpa, é um bloco que também está no futuro. E o que eu mais quero que vocês... Eu não vou fazer aquela aula que vocês estão acostumados de mim, de pegar o texto e ler. A não ser algumas observações pontuais, mas que vão depois ajudar vocês no momento de reler, a entender o que eu vou dizer. Você tem primeiro aquela parte ultra hiper técnica, que são as dimensões dos tempos, as divisões, papapá, papapá. O que eu quero comentar disso não é que vocês tragam no próximo semestre, que eu for dar aula, tragam uma régua, um esquadro e montem o templo, não é isso. Mas eu quero que vocês pensem no seguinte, que vários escritores puseram como questão. Esse templo não corresponde ao templo de Salomão e nem corresponde ao templo que efetivamente foi construído depois do exílio. Em termos de dimensões, de visões e tudo, né? Então, alguns autores se colocam, que templo é esse? Será que realmente é um templo físico? Será que é um templo que é para ser construído?
foi determinado no texto, né? Que foi determinado pelo próprio Deus. É o que o texto diz. Quando Ezequiel foi conduzido por um mensageiro, por um anjo, para ver como que ia ser o tempo, não é verdade? Então, se a gente for pegar as coisas assim, da forma fundamentalista, né, Eduardo? Por que não foi feito quando o templo foi reconstruído, aquele que depois foi destruído no ano 70? Porque logo depois, vocês sabem, né, gente? Depois do exílio, vocês têm Esdras, Neemias, se vocês não sabem, procurem saber nas férias, leiam. Você começa a ter o retorno e você vê a construção do templo. E você, isso acho que todos sabem, né? Então esse templo não tem nada a ver com o templo de Ezequiel. E o templo de Ezequiel também não tem nada a ver com o templo de Salomão. Então isso levanta, e a linguagem, ela coloca tudo no futuro. Tá? Eu li duas opiniões, uma opinião judaica e uma opinião de escritores cristãos. A opinião judaica é de que esse templo é um templo físico, sim, que o príncipe, que nós já vamos discutir, que virá, não é um escatológico, é um Messias sim, mas um Messias terreno, papapá. Está perfeito no sentido de que está coerente com a visão judaica. Porque o reino messiânico judaico não é um reino como o cristão vê, não é um reino espiritual e celestial e não sei o quê. É um rei que vem tirar Israel do jugo político das outras nações, que vem dar independência, prosperidade e riqueza para Israel. Então é uma coisa muito concreta e muito política. Então não pode perder também de vista essa dimensão da leitura judaica. Agora, a outra leitura que a gente vai tentar entender, e que me parece, que me perdoe a visão judaica, talvez eu deveria dar mais crédito a eles, porque o texto é deles e para eles, mas tem um conteúdo, sim, fortemente escatológico nesses 8 capítulos, né? E é isso que eu vou tentar mostrar. Mas antes, eu vou mostrar uma questão técnica do texto. Estava morrendo cedo. Quando você chegou, você me salvou. Nós já sabemos. Olha, parei de fumar faz 8 anos. Olha o reflexo involuntário. Olha que coisa. Eu percebi que a senhora fumava por causa do cigarro, porque segurava o... 8 anos. E ainda o gesto involuntário, ó. Hã? Não, nunca fiz isso, mas eu já me peguei com caneta assim, porque eu fumava 2 maços de cigarro por dia, gente. Quando eu comecei a dar aula aqui, eu já não fumava mais, então vocês não me conheceram fumando. E aliás, eu nunca iria fumar numa sala de aula, evidente. Mas talvez no corredor e tal. Mas olha, o gestual fica. Gente, o que eu quero que vocês gravem de Ezequiel, vocês perceberam que o texto ele tem divisões muito claras, é um texto muito pontuado, é um texto que ele próprio tem bem marcadas as suas divisões, o que nem sempre acontece, né? Agora, o que é complicado de entender Ezequiel é que ele tem um forte diálogo com a visão deuteronomista, né? Eu já falei isso para vocês, e principalmente agora aqui, nesses 40 a 48, você vai ter uma forte referência a, vamos dizer, a história, se é que a gente pode chamar de história, mas enfim, sacerdotal. A visão e a linha sacerdotal do Pentateuco.
Então, professora, o que você está querendo falar? Muitos de vocês não foram meus alunos, talvez não saibam disso. Mas acredita-se que o Pentateuco tenha sido feito, vamos dizer, composto por pelo menos, a teoria clássica diz 4, né? Mas vamos aceitar pelo menos 3 escolas, digamos, que é a deuteronomista. A deuteronomista não tem muito o que errar, porque é o deuteronômio. Então, a melhor coisa para o aluno é a deuteronomista. Depois vem a javista e a sacerdotal. Essa que pega. Você tem visões, inclusive, teológicas e de composição textual bastante diferente. Dá para reconhecer a visão javista e dá para reconhecer a visão sacerdotal. Tá? Os fundamentalistas cristãos nem admitem falar isso. Mas eu não vejo, se você admite uma série de outras coisas, eu não vejo qual é o problema. Isso não vai tirar a validade do texto. Só que vocês têm que ter em mente que no momento que vocês leem, peguem lá primeiro Gênesis 1. Só uma coisa, é pelo texto mesmo, não é para, né, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, haja luz e houve luz, e viu que a luz era boa e fez separação entre tenura. 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação, fez, pois, tal. 8. E chamou Deus firmamento dos céus. Houve tarde de manhã, o segundo dia. Então, continua. Disse também Deus, ajuda. Vocês têm um padrão e uma organização no texto que é típica do sacerdotal. Então, sacerdotal, lógico que só com isso vocês não vão conseguir ler agora de Gênesis até Números e identificar quem é sacerdotal e quem é javista. Mas o sacerdotal, ele prima por uma organização. Não só no texto, mas ele prima por uma organização no mundo. Quem teve aula comigo sobre Gênesis, Pentateuco, quando eu falei da criação de Gênesis, tudo, eu mostrei como que Deus cria primeiro o continente, aquilo que vai receber o conteúdo. E isso é muito claro, você cria primeiro o firmamento, você cria os mares, você cria a terra. Depois você enche o firmamento, depois você enche os mares e depois você enche a terra. Entenderam o que eu quero dizer? Isso é muito típico do sacerdotal. O javista é mais ou menos o caipira. O javista é aquele mais ligado à natureza, é mais ligado aos ciclos da vida, é mais ligado às questões agrícolas. No modo geral, tá, gente? Tem, claro, muito mais coisas que poderiam ser discutidas, mas não é aula sobre as fontes do Pentateuco, tá? O que eu quero que vocês saibam é que você tem um forte diálogo com o Pentateuco na visão sacerdotal. É isso que é para chegar aqui. E eu vou mostrar como. Agora, isso vocês só vão perceber lendo depois, com muita calma. Isso vai demandar um tempo. Vocês não vão perceber de cara. Vocês vão perceber depois que lerem e relacionarem com o que eu vou dar para vocês, tá? Eu vou dar a ferramenta, depois vocês desenvolvem em casa. Tudo bem? Muito bem. Então, olha, o livro se encerra com a visão de Yahvé, voltando a seu templo e estabelecendo sua morada em sua cidade. Esse bloco, não é isso? É que eu estou aproveitando para não esquecer nada, eu anotei aqui, né? O transporte de Ezequiel, né, ao novo lugar assinala o começo de uma nova unidade literária. Essa unidade é chamada pelos estudiosos, enigma visual,
queda de Jerusalém. Vocês vão ter várias referências do exílio do Joaquim. Eu preferi pegar a queda de Jerusalém. 14 anos depois da queda de Jerusalém. Décimo primeiro dia do primeiro mês. É assim que começa a visão, não é? Deixa eu abrir aqui. Abriu em Atos, que eu estou estudando Atos. Como é complexo Atos para a gente estudar mesmo, né, padre? É muito referências históricas, tudo. As quais eu não tenho quase nada, né, padre? Eu estou começando a ter. Mas é o mais fácil em todo caso, por outro lado. Vai pegar a carta aos Romanos, é gostoso. Não, cartas romanas, gente, essa recém-cristã que vos falo, chegou cartas romanas, eu olhei cartas romanas. No terceiro capítulo, eu falei, não, ainda assim. Embora eu saiba que muitos grandes teólogos tenham se convertido quando leram carta aos Romanos, eu falei, não, já estou convertido. Então deixa a carta aos Romanos para depois. Então 40, né, gente? No 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Né? O que eu achei interessante é uma associação que um dos estudiosos fez com a questão do 10º dia do mês. 10º dia do primeiro mês, né, gente? No início do ano. Então, primeiro mês, porque o início do ano... Como era contado na nossa Não, o ano judaico começa em setembro, tá? Tudo bem, mas a questão, independente de que mês é o primeiro mês, tá? Padre, vai lá em Êxodo 12, 2. Este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. E isso para comemorar, para relembrar, para memorar a libertação do Egito. Tá? Então, os autores já veem aqui uma referência. Vejam, gente, presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção. Presta atenção, você nem todo mundo está olhando para mim. A gente vê uma referência a Êxodo, a comemoração da data do Êxodo, não é só porque é o 11º dia do primeiro mês, mas é porque todo o bloco tem um forte diálogo com toda a história sacerdotal. Vocês estão entendendo? Então, se tudo ele tem, presta atenção, isso é quase que uma metodologia que eu estou passando para vocês. Se todo o bloco conversa com a história contada pela fonte sacerdotal, então isso me autoriza a achar que há uma referência à libertação. Tá? Do Egito ao Êxodo. Entenderam? Muito bem. No 42, olha que interessante. Na realidade, aqui em visões, gente, os judeus não riscam a Bíblia, não podem mexer na Bíblia, mas se vocês puderem, grifem. Não sei como cada um está. Eu quero saber se tem alguém diferente, mas o início, do 2, do versículo 2. Visões divinas. Em êxtase. Visões, tá. Isso é importantíssimo, porque isso daqui, ele próprio identifica o gênero do capítulo como visões divinas. Marot Elohim,
Portanto, Elohim, dá licença, né? Portanto, gente, são visões divinas, são visões que a própria divindade, certo? Isso, claro, toda visão é, né? Mas o que é interessante, eu estou meio emocionada, estou falando meio atrapalhada, mas o que eu quero destacar é que o próprio texto se identifica com esse gênero. Entendeu? É raro isso. O próprio texto está dizendo, olha, esse texto, esse bloco daqui para frente, são visões. É um gênero literário que a gente chama em português de visões divinas. Tá bom? É isso que eu estou tentando dizer, né? Agora eu vou fazer aqui a tabela. Eu até ia datilografar, eu não tive tempo, viu, gente? Mas vamos lá. Você tem Ezequiel. E aqui eu vou pôr Êxodo. Tudo bem? Então vamos fazer. Vocês vão entender qual é. Talvez aí vocês até possam me ajudar mais do que. Olha, Ezequiel de 43, que é, Ezequiel 1:2 é a introdução, né? A 43, 27, tematicamente, gente, teologicamente, no sentido mais amplo, está correspondendo a Êxodo 25, de 1 a 40. O que acontece nesse trecho? Acontece que Deus está estabelecendo a sua residência. Deus estabelece a sua residência no meio do povo. De 5. Se aqui é um tabernáculo, não importa. Se aqui você tem um tabernáculo e aqui você tem o templo. O que eu quero destacar, eu e todos os autores que eu consultei, é que a correspondência temática está, Deus está se estabelecendo, está estabelecendo a sua morada, a sua residência no meio desse povo. Está acontecendo de novo. Embora esse acontecendo de novo, volto a dizer, uma visão que é para o futuro. É uma visão escatológica. Tudo bem? Conseguiram captar o que eu quero dizer? Então, o que é interessante, gente? Vocês vão ter aí mais de 6 meses sem aula. Vocês estão sabendo disso. Então, brinque com isso. Pegue isso e pegue aquilo e tente tirar os elementos, como a gente diria, assim, os elementos, esvazie eles de nomes, de lugares, e pegue só a essência é a mesma. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? É Deus se estabelecendo no meio do povo. O segundo bloco desse 40 a 48 vai do 44:1 ao 46:24. Que é a resposta a essa presença. E o que é a resposta, gente? Em todos os níveis da vida. É a resposta de Israel. Inclusive com a formação e a criação de códigos legais. Tudo bem? Deus está aqui, no meio de nós. Então nós, como devemos agir para com Ele e entre nós? Então você
35 não, 33. Pronto. Tematicamente, aí só lendo que vocês vão perceber. Você fala, professora, mas aqui é jogo duro, hein? 2 capítulozinhos e pouco para... É temático. É o que está teologicamente remontando. Tem alguns que dizem que esse capítulo, ele compara Ezequiel a Moisés e compara esse bloco como um novo êxodo e um novo construção de tabernáculo e tudo, né? E, finalmente, em Ezequiel de 47, 1 a 48, 35, você tem a distribuição do que, gente? Isso. Que aqui sim você tem de números 34 a 35. Números 34 a 35. Isso daqui, gente, é um esquema que é dado pelo bloco, principalmente, tá? Mas eu vi outros também. Nenhum dos comentaristas bíblicos deixa de concordar e de perceber essa grande intertextualidade com a história, com o relato sacerdotal, tá? Aqui você tem Ezequiel funcionando, no sentido de função mesmo, como diz a palavra, no sentido mais etimológico da palavra, como um novo Moisés. Como um novo Moisés. Então, era isso que eu queria assim, isso é a leitura grande, né, desses 8 capítulos, né? Agora, eu quero pegar alguns pontos um pouco mais pontuais. Gostaram? Pontos pontuais? Então, vamos lá. É nesse ponto que eu vou deixar em aberto a questão do príncipe. Nesse trecho, aparece 18 vezes referência ao príncipe. Hã? 18. O que eu escrevi lá? 18 vezes. 18x é a minha maneira de dizer 18 vezes. Tá? Lógico, não é para vocês decorarem, não vai cair na prova. São 18 vezes. Mas, quando a ocorrência é grande, vamos estudar essa ocorrência, vamos ver o porquê, vamos ver. E para mim, ao contrário da visão judaica, que é justamente a questão do príncipe que eles pegam para provar na visão judaica, da teologia judaica, de que esse príncipe é terreno, não é messiânico, não sei o quê, quer dizer, não é messiânico não, é messiânico, mas no sentido terreno e para restaurar a ordem, a liberdade, etc., da terra de Israel, é
é justamente esse príncipe, pelas referências que Ezequiel faz, que eu prefiro, se não cristianizar, mas pelo menos pegar num sentido mais escatológico. Eu acho que não dá para fugir muito dessa questão escatológica. Eu vou escrever aqui para vocês, porque eu acho que vale a pena. 44, 45, 46 e 48. Então vamos lá, gente. No 44, 3, no 45, 17, 16, 22 e 7. É que eu fui pegando, viu, gente? Então às vezes não está muito na ordem. No 48, 21 e no 48, 22, duas vezes e duas vezes. Se eu não errei, são todas essas ocorrências, tá? Pode ter escapado. Eu não vou dizer que está exaustivo, mas enfim. Quando você, a primeira pergunta que você vem na tua cabeça, quando você fala de alguém que supostamente você está ouvindo pela primeira vez, se eu chegar a falar aqui, chego aqui e falar, ai gente, a Francine hoje foi parar no hospital. Qual é a primeira pergunta de vocês? Quem é a Francine? Ah, é minha nora. E é verdade, foi parar com virose. Comeu porcaria, foi parar no hospital com virose. Até pensei que ela fosse, que ela estivesse grávida, mas ela não disse que não está ainda. Tudo bem. Então, quem é esse príncipe? E a primeira referência a ele já diz que é no 44:3. Vamos lá? Deixa eu comentar para Ezequiel que estava no erro. Eu vou dar aula no seminário teológico, né? E eu vou ter que fazer um treino nas férias na frente do espelho, porque eu vou ter que encaixar. Nós temos aqui um tempo largo, né? Eu vou ter que encaixar em 1 hora um livro inteiro, tipo assim, Gênesis, uma aula de 1 hora. Não dá, mas é assim, a realidade da faculdade teológica é no máximo 1 a 2 aulas, quando o livro é muito, um Jeremias, você até consegue dar em 2, ou, né, um Ezequiel, mas não mais que isso. É complicado. Salmos, eu tenho 2 aulas para falar de Salmos. Não, o que eu pensei seriamente é assim, como vai ter um livro base que eu ainda estou escolhendo, talvez até o Laçor, ele indicou o tal de um L6, mas eu achei fraco demais, achei muito fraco. Então, aquilo que está no livro base está lá. Então eu dou uma aula já pressupondo que o aluno tenha lido aquilo, que ele vai ter que ler, para fazer uma faculdade ele vai ter que ler. Não é curso livre que eu... Não, faculdade ele vai ter que ler aquele capítulo e eu já trabalho em cima de um trecho, de algumas características. Porque senão, que aquilo que está no livro ele vai poder ler e aprender. Né? E trazer as dúvidas. Claro, eu vou estar sempre aberta a dúvidas. Mas eu não vou... O que tiver no livro texto base que eles vão ter que adotar, eu não vou ficar perdendo muito tempo não, porque senão eles vão sair de lá sabendo menos do que quando entraram. Porque eles vão saber mais pela escola dominical do que pela professora, né? Muito bem. Príncipe 44:13. Por isso que eu não estou achando, estou no 43. Vamos lá. 40. Começa no 2, 44:2. Quem lê para mim? Quer ler, Marco Antônio? Ele me disse, esta porta deverá permanecer fechada. Não deverá ser aberta e ninguém deverá entrar, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso ficará fechada. Então, para quem já conhece um pouquinho, por exemplo, de Êxodo, está vendo que essa parte é aquele chamado Santo dos Santos. É o lugar mais sagrado do templo, e que já tinha também no tabernáculo lá em Êxodo. 3. O príncipe
que somente ele poderá sentar-se ali para comer pão na presença do Senhor. Entrará pelo caminho do vestíbulo e pelo mesmo caminho sairá. Então, gente, vamos lá. Então você pode começar a pensar algumas coisas. Ninguém pode entrar nesse santo dos santos. Ninguém. Ele não diz isso. Essa porta vai ficar fechada. Por quê? Quem entrou ali foi o próprio Senhor. Pode atender, Marta, não fica... Não precisa correr, não. Pode atender. Né? Não. Entrou, então, é super sagrado. Aí, para mim, já é uma super dica. Então, entrou Deus. Depois, quem vai entrar, gente, depois de Deus? O príncipe. Olha como é para se pensar. Por isso que eu acho, aí você pode até pensar no sacerdote. No sumo sacerdote. Mas então por que não é o sumo sacerdote aqui? Porque quando você fala em Êxodo, você fala do sumo sacerdote. E aqui o príncipe é uma figura a mais além do sumo sacerdote. Percebe? Ele só entrava uma vez, né? Ele só entrava uma vez por ano, aqui não limita. E aqui, isso, não, olha, tá vendo como eu aprendo com os alunos? Eu nem tinha pensado nisso, mais ainda, olha aí. Então pronto, gente. A leitura aí tá clara, você não precisa jogar, você não precisa fazer uma leitura cristológica, né? Mas também não dá para fazer, como a teologia judaica faz, uma leitura puramente política, puramente a redenção política, né? Através de um... Enfim, então, nós não respondemos quem é o príncipe, mas a pulga ficou atrás da orelha. A pulga ficou atrás da orelha, porque, pô, além do sumo sacerdote, como bem lembrou a Ana Paula, vou até anotar aqui, Ana Paula, se me permitir, né? Ele também não está limitado a época e quantas vezes ele pode entrar. O que para o sumo sacerdote está. Né? A gente não pode fazer aquela ponte, né, do antigo para o novo, né? No novo, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Exatamente. Eu não vou fazer essa ponte aqui, mas eu vou fazer numa outra coisa. Eu vou encerrar o curso com chave de ouro, falando das águas que saem do templo. Eu não deixo barato, não. Tá? Olha, no 43, no 45:7, no 45:7, isso. Começa a ler no 5, vai, para poder entender. 45:5, para chegar no 7. Os levitas, ministros da casa, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura para a possessão sua, para 20 câmaras. Para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 côvados e 25.000 de comprimento de fronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte deste e do outro lado da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante ao lado ocidental e oriental. E o comprimento corresponderá a uma das porções, desde o limite ocidental até o limite oriental. Então veja que coisa louca, gente. Mas, para mim, mais uma dica de que esse príncipe, com certeza, não é uma figura puramente humana ou humana. Quando você tem a divisão da terra, a distribuição da terra, você vai distribuir para as 12 tribos. Os levitas terão a parte deles, eles vão ser sustentados. Então está tudo dividido para as 12 tribos, para os levitas, está tudo bonitinho. Mas, além disso, o príncipe terá uma porção que vai de leste a oeste. E que isto, não se esqueçam, que pode ser uma metáfora
realidade é o território todo. É uma maneira de dizer que pega todo o território. Então, simbolicamente, você dividiu de novo a terra entre as 12 tribos, com a parte lá, que já era em números, você já tem a parte lá dos levitas também garantido, e o príncipe, numa linguagem metafórica, a meu ver, se alguém tiver outra, pode mandar e-mail depois, ele vai ter a terra toda. No fundo, é isso que ele está dizendo. Foi assim que eu entendi. Bloch não diz isso, viu? Bloch não fala nesses termos. Mas, para mim, é uma leitura plenamente possível. Porque, olha lá de novo no 7. Olha, o cumprimento, bem no finalzinho do versículo 7, o cumprimento corresponderá a uma das porções desde o limite ocidental até ao limite oriental. Isso é... Não, mas isso é aquilo que... eu sabia, quando eu fiz o vestibular, todas as figuras de linguagem. Aquilo que é falar a parte pelo todo, enfim. Hã? Você acha que é uma metonímia aqui? É? Aqui, o meu, não sei se os outros estão, mas aqui no livro de Jerusalém diz, então, desde o extremo ocidental até o extremo oriental da terra. Ele acrescenta da terra. É, que é sem limite. Que é sem limite. Aí é um pouquinho mais sem fim. Não é isso mesmo. Então, quer dizer, mais um motivo para eu não concordar com a leitura de que esse príncipe é um ser humano. Simples, pelo menos um ser humano, né? Jesus também foi um ser humano, né? Se a gente quiser agora polemizar, mas enfim. Então, olha aqui, no 45, 16 e 17. 45, 16 e 17. Deixa eu ver se eu não anotei errado. 45, cadê 16? Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe Israel. 17. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Aqui sim, aqui você pode fazer uma justa posição com as funções sacerdotais, sem problema nenhum. Omblação é verdade? Hã? Omblação é verdade? Não entendi o que você perguntou. Pode ser. Oferta pelo pecado e oferta de manjares, holocausto, sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Mas agora, né? Como eu já não sou mais orientanda da USP, eu posso falar o que eu quero. Esse príncipe, ele também está fazendo as funções sacerdotais e uma função de expiação. Né? Então é bastante interessante, né? No 46, no 4, você também, 46, 4, você também tem, claro, função sacerdotal desse príncipe. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão, no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. Isso é função sacerdotal. E luas novas. Hã? Sábado e luas novas. Não, 4.
O Lua Nova está no 3. Tá? E no 6, mas no dia da festa da Lua Nova, serão novilhos sem defeito e 6 cordeiros e um carneiro. Eles serão sem defeito. No 12 agora, desse mesmo 46. Quando o príncipe preparar o local dos sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o Oriente e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois de ele sair. Quer dizer, de novo, a prerrogativa sacerdotal dele entrar no Santo dos Céus. Então, mas essa porta é aquela porta que foi fechada e ninguém mais entrará, não é isso? A não ser o príncipe. Não é? Não é isso que diz? Logo em seguida, você fecha essa porta, porque Deus entrou lá, ninguém pode entrar. E daí, depois, quem que pode? Mas quando o príncipe entra, ele entra por outro lado, não entra por aí, aqui, lá atrás. Lá onde, a primeira na primeira vez que aparece, no 43, isso. No 43, 7, né? Não, 44, 3. 44, 3. Tá, depois... Eu devia copiar na minha memória. É que me chamou a atenção, já você falar, por isso eu devia ter falado. 44 ou 3? Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe. E sairá. Espera um pouquinho. E por aí mesmo sairá. Pelo vestíbulo. É pelo vestíbulo. Você tem razão. Mas de qualquer É forma, que eu ele tinha tem visto em acesso. casa e Não, assim, lá o realmente acesso tem é para o outro acesso. lado. E aqui está dizendo, seria a porta do Oriente, a própria porta que a gente falou aqui. Tá né? certo, tá certo. Vestíbulo, mas não dá uma visão Não, mas sacerdotal? é que antes o vestíbulo ele explica quais são os vestíbulos. É que essa parte a gente não discutiu. Eu até mandei um mapinha para vocês que eu achei do site da editora CPAD. Eu achei legal, assim, só para... Deu para entender melhor, viu? Não é? Deu. Eu sou muito visual. Eu sou muito concreta. Fala, Posso falar querida. com a minha? Fala bem, pode e deve. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Pórtico da entrada? Mas não é aquela porta que se fechou. Nem 44, 3 de novo. Eu? Não, 44, 3 aqui já dizia. Quando o príncipe, ele se assentar ali por ser príncipe, para comer no pão diante do Senhor, pelo vestíbulo da porta entrará, e por ela mesma sairá. Então. Pelo mesmo caminho que ela está falando. Mas é a porta do Oriente, mas ele vai entrar e sair, mas pelo onde? Pelo vestíbulo, só falando aqui no capítulo 1. Então, mas não é pelaquela porta que Deus entrou. É mesmo. Hã? Não, mas é importante isso, porque é um detalhe teológico fundamental, porque se ele entra pela mesma porta que Deus entrou, é mais forte ainda. É Deus. E é mais, e corrobora mais ainda a minha opinião, que esse príncipe, ele é Agora aqui na frente diz um Messias mesmo, mas não um Messias concreto, político, um Messias escatológico, sem dúvida. Aí ele não entra pela mesma porta que Deus entrou. Eu acho que não. Porta que Deus entrou. Eu acho que não. Eu acho que a Ana Paula tem razão. Porque ele explica que a palavra é diferente, mesmo que a tradução é só que ela difira um pouco, mas em hebraico a palavra é diferente, é o vestíbulo, porque você vai ver pela descrição que vem antes,
que você vai ter toda a visão do templo mesmo, como que é o templo, e tem vários vestíbulos, entendeu? E essa é uma porta que só Deus entrou e ela se fechou. E ela se trancou. Pode entrar só o príncipe, pode entrar na sala, mas não entra na mesma na porta. sala, mas não pela porta que Deus entrou. Né? Muito bem. Eu queria, para encerrar, que vocês lessem Ezequiel 47. É um pouco longo. Se vocês quiserem até aí, cada um ler um versículo. 47 de 1 a 12, por favor. Fala. Não, aqui tem uma explicação da libertação. Não sei mais nem o nome dele. É César? Não, é o Teló. Ai, Teló, mais fácil. Então aqui tem uma explicação sobre a libertação. Trata-se, sem dúvida, do ano sabático, que se repetia a cada 7 anos. Que fala de Jeremias, parece que 34. Mas em relação a quê, bem? A libertação. Ah, tá. Ano jubilar que ocorria a cada 50 anos. Levíticos 25. Isso, mas isso está lá, ó, naquele quadro, não cada ponto, mas toda a história sacerdotal está se repetindo aqui de uma maneira mais condensada, evidentemente, e escatológica. Fala do rei também sobre pela porta, perto dos portais, o príncipe não pode penetrar no átrio interior, muito embora antigamente tivessem os reis seu lugar perto do altar. Ocupam, entretanto, um lugar de escolha de onde podia haver a imolação feita sobre o altar. Tá certo. Tá certo. Se você tiver um material que tem o exatamente, se você tiver um material, você manda, me interessa. Tá. Se você tiver de outras aulas que você deu aqui do pessoal. Exatamente, fala para mim, Ana Paula, é o quê? Que você quer? EFA, é porque ele fala bastante. Eu sei que é uma medida, mas eu não o consigo. EFA e RIM. E RIM. R-I. Que acho que um é de eu peso. Passei, eu acho. Mas acho que tem outra aula, por isso que eu digo, você deve ter de aulas que você. Eu passo para você. Se você tiver. E se eu achar até daqui a pouco, eu passo. Gente, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Sara, eu vou começar a ler o 47. Cada um depois lê um versículo, tá bom? Aí vocês se dividem aí como vocês quiserem. Eu começo. A torrente das águas purificadoras. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte, contornar o templo do lado de fora, até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. 47:3, viu, padre, agora? Alô, alô? Alô, padre. Alô, alô? E saiu aquele homem para o oriente, e na mão um cordel de metil. Me reuniu o côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos arqueiros. Tornozelos, viu, gente? Ó, sua vida é muito 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu outros 1000 côvados e a borda era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio, que só se podia atravessar a nado. A água aí. Eu sempre lembro de você agora, não tem jeito, viu, Lenita? Ele me disse, filho do homem. Então me levou e me tornou outra vez à margem do rio. E voltei esse caminho na margem mais os alimentos e a margem de outro. Olha que coisa, gente, juntou a água com a árvore. Lembram que eu sempre digo, levantem, se a gente fosse cachorrinho, era para as orelhinhas ficar assim, de pezinha. Cada vez que
quiser mencionar uma árvore, é um carvalho, há um rio, a água. Continua, gente. Esta água escorre para o mar oriental, desce para baixo e entra no mar. Ao entrar no mar, sua água se torna salubre. Saudável. Olha que coisa. Esse mar é o mar morto, tá? Então, quer dizer, essas águas escorrem e elas se tornam saudáveis. Tá? 9. No lugar dele. Agora eu não sei qual é esse lugar. Quem quiser, gente. Em toda parte, aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que essa água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte, aonde chegar a corrente, haverá vida. Você vê que esses versículos de 1 a 12 você pode fazer seu mestrado. Você já percebeu? Continua, 10. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Em multidão, 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o salvo. 12, que é o último. Ao longo da corrente, nas suas margens, terá toda a sua cidade, cuja folhagem não murchará e cujos frutos nunca cessam. Produzirão todos os meses frutos novos, porque esta água vem do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Olha, gente, vocês podem aqui associar a uma série de coisas. Inclusive, não sei se vocês perceberam uma descrição muito parasíaca. Não é, gente? Não tem como não pensar numa espécie de Éden, tá? O Bloch, ele se pega mais à questão de que havia bacias d'água próxima ou até mesmo dentro do templo e que eram usadas também para questões de purificação, tá? Mas se a gente pegar aqui, como todo esse bloco, ele tem todo um diálogo também com o êxodo, a libertação, como alguns autores veem em Ezequiel aqui, um segundo Moisés e tudo. Quando chega nessa parte, essas águas que curam, as árvores brotam, haverá abundância. É o retorno do Éden, é o retorno do paraíso, né? E você tem outros elementos, como como eu já falei, a cura, né? A abundância, o peixe, né? E isso também, agora sim, aí que eu disse, Orlando, que eu ia fechar, já que eu não sou mais daqui mesmo, eu posso falar o que eu quiser, que eu ia fechar em grande estilo. Então, abram em João 7. Só para irritar os que eu vou terminar meu curso com uma citação do Novo Testamento. João 7, 38 e 39. Ó a dica, hein, Lenita? Já ouvi depois de Lucas? Tô brincando, né? Isso eu não sei. Isso eu não sei. João 7. Padre, lógico, tem que pedir para o senhor bem. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito,
que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, olha aqui, rios no interior, de seu interior fluirão rios de água viva. Então, os comentaristas veem uma referência clara ao texto de Ezequiel aqui, né? Então, gente, é isso. Ezequiel não é um texto fácil, é um texto difícil. A gente não fez nem metade, eu acho, do que deveria ser feito realmente para dizer que nós temos Ezequiel na mão. Não temos. Ele sempre é problemático, né? Mas eu acho que com esse curso vocês vão ter uma leitura dele um pouco mais, agora, mais consciente, algumas coisas vão se esclarecendo mais, né? E assim, é assim que vocês devem estudar. Dentro da medida do possível, claro, nem todos querem sentar e estudar a Bíblia de uma forma mais acadêmica ou mais... Mas assim, se quiserem aperfeiçoar, vão sempre atrás de um comentário bíblico, sabe? Tem vários já em português. Está uma profusão nos últimos anos, graças a Deus, de publicações, de boas publicações e traduções de grandes autores, né? Você tem, desde a Paulo, da católica, você tem das evangélicas também. E um dos que eu estou gostando muito é da cultura cristã e da vida nova, que tem o setor vida acadêmica, né? Então, muitas vezes a cultura cristã se associa a Paulo. É bastante interessante isso. Já está mostrando uma... Para falar a verdade, me parece, pelos que eu li até agora, que está havendo uma aproximação mais da parte dos católicos com a leitura evangélica, me parece, e não o contrário, né? Até mesmo porque, agora é piadinha de mau gosto, tá, gente? Acho que até mesmo porque o contrário acho que não se daria. O estudioso evangélico acho que não se abriria tanto para uma visão católica, porque tem todos aqueles problemas de interpretação e de todo aquele aparato que os católicos têm, que os evangélicos não aceitam, né? Mas no texto bíblico, eu acho que realmente está havendo uma grande colaboração e uma grande integração nesse sentido, e isso é interessante. Então, tanto para o novo como para o antigo, o caminho é esse, gente. Quando vocês começarem um livro, pegue algum comentário e antes de comprar, verifica o autor, se é uma pessoa séria. Claro, gente, não tenham ilusões de que pode ser o autor mais acadêmico do mundo, mas se ele for de qualquer religião, ou qualquer igreja, ou qualquer denominação, mesmo academicamente, mesmo sendo acadêmico, ele vai procurar os dados que não vão afrontar a sua crença. Isso é normal. E isso não é um problema do discurso religioso, viu, gente? Isso é um problema de qualquer discurso. Quando você vai fazer uma análise sociológica, se você é um esquerdista de carteirinha ou se você é um direitista de carteirinha, você pode, os dois, cada um junto até, olhar os mesmos dados e dar explicações totalmente diferentes. Então, vamos desdemonizar, dizer que todo estudo religioso é tendencioso. Não. Todo estudo é tendencioso, ponto. Entenderam a diferença? Claro que você vai ter livros dentro da linha neopentecostal mais fortes, claro que vai ter, como você vai ter os petistas exaltados, os petistas de centro e os petistas de esquerda, né? Mas então, eu acho que é isso, tá bom? Eu queria pedir uma coisa, padre, mostrando o meu grande espírito ecumênico, faça uma oração. Vem, Alberto.
No próximo semestre, estou brava. Não dá para concorrer com Bom, mas vou dar um tempo. Vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos, como irmãos. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque aí manda o Senhor a bênção, a vida para sempre. Com esta chuva, queremos agradecer, Senhor, pela chuva de bênçãos que foi durante este curso. Agradecer pela convivência com que nós estivemos aqui. Obrigado, Senhor, te louvamos e te agradecemos. E com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, queremos vos agradecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as